Essa palavra agora é o senhor subsecretário de Tributação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda, Manuel Jorge Freixo. Bom, primeiramente a todos, muito bom dia. Na realidade, quem teria que estar presente hoje seria o secretário de Fazenda, o doutor César Augusto Barbeiro, mas devido a problemas emergenciais, problemas de agenda, ele não pôde estar presente, até porque estamos em fase de ultimar a preparação do orçamento para o ano que vem, e ele tem estado à frente desse processo e, por isso, estes últimos dias têm sido muito atribulados para ele. Fui apanhado de surpresa pela designação dele para representá-lo, e o que eu vou falar aqui é apenas um apanhado do que eu tenho observado ao longo dos anos em que estou aqui na Prefeitura. E, curiosamente, no dia de ontem, o jornal O Globo publicou um editorial que eu acho que explica em parte o que está acontecendo com a situação tributária dos municípios de todo o Brasil. Apenas destacando pontualmente, ele informa que existe um projeto de lei complementar de número 137/2015, que, caso seja retomado, e a expectativa é de que ele seja retomado logo após o primeiro turno das eleições, ele vai liberar a criação, incorporação, fusão e o desmembramento de 400 de municípios. A expectativa é que sejam criados mais 400 municípios ainda este ano. O jornal faz uma análise superficial, mas acurada, de que os 5.700 municípios que hoje existem, um terço deles, pelo menos um terço deles, não gera receita que seja capaz de pagar o salário do prefeito, dos vereadores e dos secretários. Na realidade, a criação de municípios, que já ocorreu no passado e depois foi interrompida por Brasília, voltando agora com esse novo ímpeto, ele tem como único interesse a obtenção das chamadas transferências constitucionais. O fato é que a Constituição de 88, ela atribuiu, ou buscou atribuir, autonomia aos municípios, transferindo-lhes uma série de obrigações, mas não transferiu na mesma proporção os recursos necessários para enfrentá-las. Então, o fato hoje é que na partição de receita tributária, a União fica com a metade, os estados ficam com aproximadamente 31% e aos municípios cabe 19% dessa receita tributária. Reforma tributária eu escuto desde o ano em que eu entrei no município, em 1988, com o projeto, na época, do Ari Osvaldo de Matos. E, na realidade, a reforma tributária, do jeito como ela está sendo engendrada, e esse artigo do Globo ajuda, essa notícia do Globo ajuda a reforçar isso, é mais ou menos aquela história de uma festa que você faz uma lista com 200 convidados e quando chega o dia da festa aparece mais 100 convidados. Vai ter gente que vai ficar desassistida. Então, se em algum momento houve um real dimensionamento da quantidade de municípios, dos recursos que eles necessitam para sobreviver, evidentemente que esse estudo terá que ser refeito em face da possibilidade de nós termos, a partir do primeiro turno das eleições, uma nova realidade. Nós temos hoje 5.700, potencialmente podemos passar para 6.100 municípios. Isto é ingovernável. Eu entendo que para os municípios o sentimento hoje em Brasília é de pessimismo, porque há um lobby fortíssimo pela aprovação
da tal reforma tributária, que tem como principal mote para os municípios a extinção do ISS, nós temos também uma circunstância estratégica que nos é desfavorável. Por quê? A União é uma entidade única. Os estados são 27 representantes que você consegue reunir numa sala como esta. Agora, como fazer para reunir 5.700 municípios? Só no estádio de futebol. Então, consenso é algo que você jamais vai ter numa matéria como essa. E mais, se juntarmos os municípios, as grandes capitais e os municípios com alguma representatividade econômica, o fato é que nós temos 5.600 municípios lutando contra 100 capitais ou 100 municípios representativos. Então, a desunião entre os órgãos municipais também é muito grande. E esse estado de desânimo, de confusão nas receitas tributárias, ele vem sendo gerado, vem sendo engendrado ao longo do tempo. Iniciou com a elaboração de leis tributárias por parte dos municípios localizados no entorno do Rio de Janeiro, estou falando especificamente do Rio de Janeiro, que, descumprindo o preceito constitucional introduzido pela emenda 37, conferiam aos contribuintes que lá iam se estabelecer ficticiamente alíquotas inferiores ao que disciplinava a Constituição. Com isso acabou sendo uma prática generalizada, não só no Rio de Janeiro, como em relação aos outros municípios, São Paulo, as grandes capitais. E o fato é que isso não foi adequadamente enfrentado à época. Isso, na realidade, só veio a ser enfrentado de maneira mais eficiente por ocasião dessa última alteração constitucional, que impôs ao gestor público municipal que insistisse nesse planejamento fiscal a possibilidade de incorrer em improbidade administrativa. O fato é que vai haver a possibilidade dos representantes da Abrasf e da FENAFIM falarem de maneira mais específica, as reuniões com os representantes dos municípios, em geral, têm sido, de certa parte, de certa forma, um tanto ou quanto tormentosas, porque defendem interesses verdadeiramente antagônicos. Se nós temos uma montante de recursos que, de alguma maneira, são limitados, e você quer promover uma redistribuição, evidentemente, os municípios mais bem aparelhados só têm a perder com isso. Levando em consideração que, da mesma forma, é aqui que se reúnem as condições efetivas para a promoção de um efetivo incremento da atividade econômica, vejo com preocupação o andamento dessa reforma na medida em que vai tirar recursos importantes e essenciais do município do Rio de Janeiro. Não estou com isso querendo dizer que os municípios de menor estruturação devem ficar à míngua. Só que eu acho que a maneira de encarar o problema não é constituindo empresas de papel e, com isso, não desenvolvem a atividade econômica nos seus sítios e prejudicam a atividade econômica, no caso do município do Rio de Janeiro. Costuma ser aventado que esta reforma tributária irá trazer um sistema de distribuição e de partição do montante arrecadado, de maneira que nenhum ente tributante irá ficar prejudicado.
o que eu acho muito difícil. E eu vejo também com reservas esses critérios de repartição tributária, porque nós mesmo aqui no Rio de Janeiro estamos vivendo, no município do Rio de Janeiro, estamos vivendo aqui uma situação curiosa, que faz parte de que é uma das várias frentes de luta, dando um exemplo do problema da repartição de recursos, e diz respeito ao repasse a que nós temos direito, como os demais municípios do Estado do Rio de Janeiro, na receita do ICMS. Então, da parcela do ICMS que é destinada aos municípios, 3/4, 75%, são apurados considerando o chamado valor adicionado. É um dado objetivo, é uma conta matemática, pura e simples, não há questionamento. Mas 25%, 1/4 desse montante, ele é destinado de acordo com lei do Estado do Rio de Janeiro, que deverá ou deveria, ao atribuir a distribuição desses 25%, levar em conta critérios como população, área, receita própria, cota mínima e ajuste econômico. E o município do Rio hoje está brigando, alegando a inconstitucionalidade dessa lei estadual, porque neste ponto dos 25%, o Estado do Rio entendeu por bem atribuir o índice 0 para o município do Rio de Janeiro. Se a lei deveria ou deve adotar critérios como população, área, receita própria, cota mínima e ajuste econômico, nós não podemos ter o município do Rio de Janeiro com índice 0. É claro que isso foi enfrentado pela nossa Procuradoria, está em Brasília para decisão, já tivemos ganho de causa neste aspecto. Evidentemente que não houve uma definição do percentual, porque isso não cabe ao Supremo, mas restou decidido que 0 não pode ser. Está em fase de embargos e nós estamos, ou a Procuradoria está, lutando para que isto tenha, da forma mais rápida possível, uma solução, e com isso o município do Rio de Janeiro passe a ter reconhecido o valor que, sem bairrismo nenhum, acho que todos nós entendemos que ele deve ter. Bom, então isso é um exemplo de como essa reforma tributária, quando ela apresenta como justificativa a possibilidade de repasse, nos causa uma certa inquietação, porque, falando assim, de uma maneira, não sei, teórica, não sei nem se eu estou sendo extremamente pessimista, nós podemos, no futuro, nos sujeitar a ter um critério de distribuição injusto e inconsistente com aquilo que o nosso município e outros municípios, outras capitais, devem ter. Bom, acho que já estourei o tempo e agradeço a gentileza do convite e passo a palavra então. Muito obrigado.